Olá, eu sou o pastor Cláudio Parra e o tema de hoje é o esconderijo da paz. Todas as vezes em que nós, seres humanos, somos confrontados, nós buscamos uma forma de nos defendermos. E o nosso sonho é termos um esconderijo, um lugar onde nós nos sentimos seguros e onde nós encontramos a paz. Mas, geralmente, quando o ser humano é confrontado, ele tem 4 tipos de resposta. E o primeiro tipo de resposta é o ataque. São aquelas pessoas que acreditam que a melhor defesa é o ataque e fazem isso de forma inconsciente. Geralmente essas 4 respostas são inconscientes. São respostas que as pessoas elas se acostumam a dar diante de um confronto, de um problema, de uma situação difícil e se acostumam com elas. Esta primeira resposta é uma resposta agressiva. São pessoas que, quando elas são confrontadas diante de algo que elas fizeram, elas colocam a culpa no outro, elas agridem o outro, elas afrontam o outro. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim: pastor, você deixou de fazer uma coisa, uma pessoa nessa situação responderia assim: mas você também deixou de fazer aquilo outro. E quem você acha que é para falar assim comigo? Ou então, invertem a situação. Falam assim: eu só deixei de fazer isso porque você deixou de fazer aquilo primeiro. Ou porque você não me lembrou, ou porque era a sua obrigação me cobrar, ou estar ao meu lado, ou por qualquer outra situação em que encontram a fragilidade do outro, acaba pegando essa fragilidade, usando ela e atacando o outro, para que o outro se sinta acuado e pare de confrontá-lo. Então, é uma defesa que usa o ataque, usa uma agressão direta para tentar se defender. A segunda forma de defesa é a defesa daquele que mente e daquele que manipula. São pessoas que elas sempre têm uma resposta escorregadia. Quando vem um ataque, eles se desviam e continuam ali. E a culpa nunca é deles. Eles sempre têm um motivo. E geralmente eles contam histórias, eles explicam os porquês. Muitas vezes mentem e às vezes até acreditam na própria mentira. E são as pessoas mais convincentes que têm. Manipulam as situações para terem vantagem. São pessoas perigosas. E nós, muitas vezes, ficamos presos porque não sabemos se o que a pessoa está falando é mentira ou é verdade, pois elas estão extremamente convincentes e elas conseguem nos enganar. A terceira forma de nós agirmos quando somos confrontados é através de uma covardia e de uma atitude medrosa. Quando nós somos confrontados e nós não temos coragem para enfrentarmos o problema, geralmente nós colocamos o problema em outra pessoa e colocamos a culpa em outro. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim: pastor, você deixou de fazer uma coisa. A minha resposta, quando eu estou agindo nessa terceira forma de defesa, é: olha, não fui eu, foi o fulano, porque era ele que deveria fazer isso. E se eu recebo de volta uma afirmação falando que era a minha responsabilidade, eu digo: olha, mas eu não sabia. Ninguém me falou, e para mim,
o fulano era responsável, eu confiei nele, mas ele pisou na bola, ele é o culpado e ele deve receber todo tipo de acusação, ataque, de consequência pelo seu erro, porque eu sou inocente. É uma atitude covarde que um homem de Deus não pode ter. E a quarta forma que o homem geralmente lida com problemas e com situações com as quais ele é confrontado é que ele se veste de uma capa do pobre coitado e usa da autocomiseração para tentar gerar empatia, dó e misericórdia no coração daquele que o atinge, que o acusa. Por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse a mesma coisa, pastor, você deveria ter feito algo e não fez. Uma pessoa nessa situação, ela se defenderia assim: olha, irmão, sabe o que é? É porque está tão difícil a minha vida. Tanta luta, tanto problema lá em casa, você não faz ideia. Eu não consigo fazer isso, eu quero muito, mas você sabe o tanto que eu queria fazer, mas é tão difícil para mim, é tanto problema que eu tenho. E começa então a contar uma história para tentar causar uma certa empatia, um sentimento de dó e, dessa forma, afastar o acusador. Só que nós, servos de Deus, não precisamos de nenhuma dessas 4 formas de fuga dos problemas, porque, na verdade, a solução para os nossos problemas está em Deus. E o nosso Deus é um Deus verdadeiro. E a palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra tem 2 aspectos. O primeiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós conhecemos a Cristo, Ele nos liberta. E segundo, nós precisamos viver a verdade e falarmos a verdade. Porque apenas quando nós vivemos e falamos a verdade, nós podemos nos libertar dos problemas. Não através de uma fuga, não através de um esconderijo humano, não através de uma mentira ou manipulação, ou de uma máscara de pobre coitado, ou agredindo as pessoas com covardia, mas sim através da certeza que a justiça de Deus há de se manifestar através da nossa verdade. E se nós erramos, nós vamos assumir as consequências pelo nosso erro, vamos aprender e vamos crescer. Então, pastor, como é que nós encontramos esse esconderijo da paz? Como nós podemos encontrar um refrigério para a nossa alma em meio a situações tão difíceis? A resposta está no Salmo 91. Eu vou ler esse salmo para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. É um texto muito importante que fala sobre esse período em que estamos vivendo. Diz no Salmo 91 assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, olha o que ele diz: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E o salmista continua: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que te devasta ao meio-dia. Preste atenção, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Porque os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, que é o símbolo de Satanás. E agora o salmista fala como se Deus estivesse falando com você, e ele realmente está. Ele diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. O nosso refúgio e o nosso abrigo está naquele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a palavra que Deus te enviou hoje é essa: busque nele verdadeiro refúgio, busque nele com todo o seu coração, e ele te guardará, te dará dias de vitória e guardará a sua casa e a sua família todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, se guarde, se abrigue em Deus e Ele será contigo em nome de Jesus. Até a próxima.